Por que Dubai se tornou um paraíso para os empreendedores? Perceba, gente, o dinheiro, ele não tem ética, o dinheiro não tem moral, o dinheiro não tem religião, o dinheiro não tem partido político, o dinheiro não tem candidato de preferência, o dinheiro não tem ideologia, o dinheiro não tem time de futebol. O dinheiro ele só tem uma vontade, de se multiplicar. Então, quando o dinheiro encontra um ambiente onde ele consegue se multiplicar, ele corre naquela direção. É sempre assim. E eu falo que o dinheiro não tem moral, que o dinheiro não tem ética, que o dinheiro não obedece à lei, porque se o dinheiro tivesse tudo isso, se o dinheiro tivesse moral, se o dinheiro tivesse ética, se o dinheiro tivesse respeito às leis, o tráfico de droga não daria lucro. Então o dinheiro não quer saber quem é que está operando ou o que está fazendo. O dinheiro só quer saber o seguinte: eu hoje sou uma nota de 50, você me transforma numa nota de 100? É isso que o dinheiro quer saber. E para que isso aconteça, algumas condições são preliminares. É a mesma coisa. E isso vale até para quem não entende de dinheiro. Você quer ver um exemplo? Vamos supor que tem uma área vazia. E você queira chamar para essa área de deserto. Como eu estou aqui falando com você, eu estou aqui em Dubai, aqui é uma área de deserto aqui em volta. Então vamos supor que o sheik ele queira chamar uma onça para vir para cá, ele queira chamar uma sucuri para vir para cá, ele queira chamar um macaco prego para vir para cá, o mico-leão dourado para vir para cá. O sheik não sabe falar a linguagem do macaco, ele não sabe falar a língua da onça, ele não sabe conversar com a sucuri. Como é que ele vai fazer? Ele vai criar uma floresta, ele vai criar árvores, ele vai criar ambiente para que aquela fauna prospere ali. E se ele quiser fazer o contrário? E se ele quiser, ao invés de ter onça, sucuri, macaco prego, se ele quiser, ao invés disso, ter camelo, escorpião, lagarto, como é que ele faz? É só arrancar todas as árvores, que os bichos de deserto vão vir. Então, você nunca vai conseguir atrair aquilo que você quer. Você sempre vai atrair aquilo que você é. Então, não importa se você hoje, por exemplo, está pobre de bolso. Se você for rico de cabeça, de pensamento, o dinheiro vai procurar você. Você sempre vai atrair aquilo que você é, não o que você quer. Então, o que os árabes fizeram aqui? Eles criaram infraestrutura para que as empresas pudessem prosperar. Que infraestrutura foi essa? Eles criaram os portos mais modernos do mundo, tudo construído pelos chineses. Eles criaram linhas férreas interligando 22 países árabes, ou seja, o frete é barato. O que os árabes fizeram também? Criaram grandes centros logísticos a sumir de vista no horizonte, para que as empresas pudessem ter um lugar para existir. Eles criaram redes de hotéis, eles criaram salões de convenções, eles criaram ilhas, eles criaram uma série de infraestrutura para que as empresas pudessem prosperar. E economicamente, Leandro, o que eles fizeram, além da infraestrutura? Economicamente, eles criaram as free zones. Ninguém paga imposto nesse lugar, principalmente aqueles que trabalham com importação e exportação. Não é o caso aqui desse restaurante onde eu estou falando com você. Por exemplo, aqui, cada venda que é feita aqui nesse restaurante, isso aqui não é uma empresa de free zone, isso aqui é uma LLC. Então, aqui nesse restaurante, tudo que eles vendem, eles pagam 5% de imposto. Ao contrário do Brasil, 30% de IVA. Aqui é 5%. Não tem imposto de renda, pessoa física. Ninguém paga imposto de renda, pessoa física. Agora, quem não tem uma loja do comércio, um restaurante, quem trabalha com importação e exportação, está lá na free zone, que é o caso da minha empresa. Então, na área de free zone, ninguém paga imposto, eu posso vender o que eu quiser, não pago nada. Zero na empresa e zero pessoa física.
Entende por que eu fiz desinvestimento no Brasil? Entende por que eu reduzi a quase zero as minhas operações no Brasil e trouxe tudo para cá? Porque, por exemplo, quando eu fabricava o Café Zeus no Brasil, eu tinha um custo desse tamanho para fabricar o Café Zeus. Agora eu pego as sacas e mando para Dubai. O meu custo é desse tamanho. Onde é que eu ganho com isso? O meu preço final continua o mesmo. O que eu aumentei foi a minha margem de lucro. E dezenas não. Desculpa, eu errei, não são dezenas, são centenas de empresários no Brasil e no mundo estão fazendo a mesma coisa. Porque eles gostam do árabe? Não. Porque aqui eles encontraram um local fértil para que as empresas possam crescer. Por incrível que pareça, um dos lugares mais férteis para as empresas poderem crescer é no meio de um deserto onde não nasce uma planta no chão. É uma coisa até curiosa, né? Mas é uma verdade. Então, além da segurança econômica, aliás, dentro da segurança econômica ainda, aqui não existe, igual tem no Brasil, o Banco Central independente. Porque depois que o governo do Bolsonaro assumiu, o governo lá capitaneado pelo Guedes, eles fizeram um Banco Central independente. Eles transformaram o Banco Central numa ONG. Eles transformaram o Banco Central, botaram ele numa caixa blindada, onde ele comanda e toma as decisões sobre a vida e a morte de todos os brasileiros, é literalmente vida e morte. Eu não tô exagerando, não. Porque quando você tem uma instituição que ela toma uma decisão de aumentar a taxa de juros e os bancos, em função disso, deixam de emprestar para as empresas para emprestar para o governo, acabou o emprego. Se acabou o emprego, a pessoa não tem como receber seu salário. Se não tem como receber o seu salário, seus filhos vão morrer de fome. Então nós estamos falando de vida e morte. Então o governo anterior teve muitos acertos, mas esse foi um dos erros, na minha opinião. Eu concordo com Paulo Guedes em 98% dos casos, mas nesse caso específico eu divirjo dele. Eu sou 100% contra o Banco Central independente. Porque se você não controla o Banco Central, você vê o resultado que está o Brasil. Virou um país de rentista e não mais um país de empreendedores. Por aí você já tira uma base. Aqui em Dubai não tem Banco Central independente. Aqui o câmbio é controlado artificialmente. Olha, desde que eu vim morar em Dubai, tem 10 anos que eu tenho casa aqui. Uma garrafa d'água é o mesmo preço. Não sobe e não baixa 10 centavos. Um cafezinho é o mesmo preço. Não baixa e não sobe 10 centavos. Como é que eles conseguem fazer isso? Quando você oferece estabilidade econômica, as empresas se sentem confortáveis em fazer investimentos de médio e longo prazo. Como é que você vai fazer um investimento de médio e longo prazo no Brasil? Como é que você vai fazer se de manhã o dólar é um, na hora do almoço é outro e de tarde é outro? Se você, dependendo do que você fizer, se você comprar hoje um produto a um preço, a inflação e o aumento do dólar pode acabar com toda a tua margem de lucro em uma semana. Ou seja, todo aquele esforço que você fez para montar a tua empresa vai pro ralo. E não estou falando só de Brasil, não. Tem muitos lugares do mundo onde estão cometendo o mesmo erro. Então, quando se fala em Banco Central independente, pensa num gato que viu o Rottweiler. Sou eu. Chega a me arrepiar. Essa escola econômica liberal, a escola de Chicago, a escola liberal econômica, quando ela fala em Banco Central independente e que o mercado vai fazer a regulação de preço, ela desconsidera um fato. Na teoria é muito bonito, né? O mercado é que vai fazer a regulação de preço. Isso é muito bonito lá na universidade em Chicago. Mas quando você vai para a prática, você vê que isso não funciona. Porque como é que o mercado vai fazer a regulação de preço num lugar onde não há concorrência? Não há concorrência. O Brasil está cheio de monopólios e oligopólios.
Vou te dar uns exemplos. O açúcar do Brasil pertence a 3 famílias. Se eles fizerem um churrasco final de semana e decidir, vamos aumentar o quilo do açúcar em 50 centavos, está aumentado e acabou o assunto. Se você for na direção da proteína animal, isso tudo pertence a um grupo econômico só. Não vou nem falar o nome aqui, porque você já sabe qual é. Então, no Brasil, todo abate de proteína animal, toda carne bovina que é colocada no supermercado, tem 4 empresas que comandam isso e as 4 pertencem ao mesmo dono. Como é que é o nome disso? Eu conheço isso como monopólio. E, por exemplo, tem também o oligopólio. Por exemplo, nos Estados Unidos tem 5.000 bancos. No Brasil tem 5. No Brasil tem 5. Você vai chamar isso de concorrência? Claro que não tem concorrência. Todos eles oferecem as mesmas coisas. Eles estão alinhadinhos. É diferente aqui em Dubai. Então, quando você quer transformar dinheiro em mais dinheiro e começa a analisar o seguinte: onde é que eu vou plantar o meu dinheiro? Onde é que eu vou colocar o meu dinheiro para que ele prospere? Como é que eu faço isso? E aí você começa a analisar, bom, se eu colocar no Brasil, quais são as minhas chances de sucesso? Qual é a complexidade de transformar uma nota de 50 numa nota de 100 no Brasil? Como é que eu faço isso no Paraguai? Como é que eu faço isso no Uruguai? E se eu for para o México? E se eu pegar meu dinheiro e levar para os Estados Unidos? Como é que eu faço isso lá? Como é que eu faço em Portugal? Como é que eu faço em Londres? Como é que eu faço na China? Quando você começa, você que tem o dinheiro na mão, e vê que esse dinheiro é uma semente que você precisa plantar para ela germinar e gerar frutos, quando você lida com o dinheiro, olhando para ele como uma semente que vai gerar mais dinheiro, se você pega essa semente e planta ela no Brasil, aí você não está precisando de contador, você não está precisando de advogado, você não está precisando de um CEO para administrar a sua empresa, você não precisa de gerente de venda, você precisa de um psiquiatra. Você está doido. Você está doido. Você está doido. Você precisa de tratamento médico, tratamento psicológico. Você precisa se tratar. Ou você está maluco, ou você é um tremendo de um ignorante que não analisou onde é que você ganha dinheiro mais fácil. Por exemplo, você quer ver uma outra coisa da segurança econômica? Deixa eu te passar esse dado aqui. Você sabia que dinheiro enferruja? Eu não estou falando de moeda, não. Estou falando de dinheiro. Eu estou falando uma linguagem bem simples. Eu estou tirando o economês para a gente poder falar numa linguagem que qualquer um consiga entender. Você sabia que dinheiro enferruja? Você pega uma barra de ferro, você bota ela na praia, uma barra de ferro cromadinha. Deixa ela lá na praia. No Rio de Janeiro não, que está arriscado roubar, mas bota numa praia qualquer e depois volta lá depois de um mês. Você vai ver que ela está toda enferrujada. A maresia corroeu aquela barra de ferro. Aquela barra de ferro que antes tinha 1 quilo, agora já vai estar com uns 900 gramas. E se você voltar lá daqui a 1 ano, ela já está na metade do tamanho dela. A maresia corroeu de tal maneira que agora naquela barra de 1 quilo não tem mais 1 quilo, tem 500 gramas, está com a metade do peso. Você sabia que esse mesmo efeito acontece com dinheiro? Acontece com dinheiro. Como é que a gente faz para enferrujar o dinheiro? Inflação. Inflação significa o seguinte, vou dar uma outra explicação bem simples. Essa explicação quem deu foi o senador Cristóvão Buarque, o homem que criou o Bolsa Escola, que depois foram aperfeiçoando e virou o Bolsa Família. Cristóvão Buarque é um homem inteligente, a quem eu tenho grande carinho e respeito. E o Cristóvão dizia, e a melhor explicação sobre inflação foi ele que deu. Ele dizia o seguinte: imagina que você tem um tijolo e você precisa construir 2 paredes. Então você pega aquele tijolo de barro, dissolve ele na água e
pega aquele barro e faz 2 tijolos mais fraquinhos. Perceba que antes tinha um tijolo forte, agora tem 2 tijolos fraquinhos, que foram feitos a partir daquele tijolo, diluíram aquele tijolo e fizeram 2 tijolos. Dessa forma, você consegue enfraquecer o tijolo para construir 2 paredes. É a forma com que a economia acontece para que o dinheiro possa atingir a mais pessoas. O universo financeiro dentro do Brasil é extremamente limitado. Então, o que o governo faz para que mais pessoas tenham acesso ao dinheiro? A Casa da Moeda começa a imprimir dinheiro. Começa a imprimir dinheiro para botar dinheiro em circulação. Sabe o que eles estão fazendo? Estão pegando um tijolo, diluindo para fazer 2 tijolos. Ou seja, é a mesma matéria-prima, mas só que mais fraca. Por isso a moeda perde valor. Por isso que o dinheiro, eu posso dizer que ele enferruja. Se você for analisar, quando o real foi lançado, olha isso, quando o real foi lançado, você com 10 reais, você comprava 1 grama de ouro. Eu lembro nessa época eu estava trabalhando na Varig. Foi quando terminou o Cruzeiro, começou a URV e virou real. Você com 10 reais, você comprava 1 grama de ouro. Então você vai ver com quanto você compra o mesmo grama de ouro hoje. R$ 722 reais, foi confirmado agora. Então, no início do Plano Real, 10 reais comprava 1 grama de ouro. Agora você precisa de mais de 700 reais para comprar o mesmo grama de ouro. O que aconteceu? Desvalorização da moeda. Não houve uma supervalorização do ouro. Se você for comparar o ouro com o dólar, eles estão mais ou menos equiparados. Então o que houve aí não foi uma valorização do ouro, o que houve foi uma desvalorização do real, é diferente. Para vocês terem noção de como o real não está valendo nada, eu estou falando com vocês aqui de Dubai. Se você chegar aqui, depois eu posso até mostrar para vocês isso lá no Instagram. Se vocês chegarem aqui numa casa de câmbio, eles trocam moeda do mundo todo. Eles trocam dólar por dirham, eles trocam yuan por dirham, eles trocam guarani, cara, moeda do Paraguai, um país fundo de quintal, um país de terceiro mundo mergulhado em violência e corrupção, um país de bandidos, um país de ladrões, que é o Paraguai, um país que abriga a escória da América do Sul, o Paraguai. A moeda do Paraguai é trocada aqui em Dubai, a do Brasil não. Se você chegar aqui com real, você trouxe 10 mil reais com você, você chega aqui na casa de câmbio em Dubai, você não troca por dirham. Você pega, vai à China, chega numa casa de câmbios, chega num banco na China e fala assim, ó, tem 10 mil reais aqui, quero trocar por yuan. O chinês vai fazer igual para-brisa de carro em dia de chuva. Vai fazer assim, ó. Mas o Emirados Árabes não faz parte do BRICS? A China não faz parte do BRICS? Faz parte do BRICS, mas a moeda brasileira não vale em lugar nenhum do mundo. Eu posso arriscar dizer que o real, ele virou um dinheiro de banco imobiliário. Lembra aquele joguinho que a gente tinha quando a gente era criança? O banco imobiliário era aquele dinheirinho de papel que a gente brincava. Pois é, virou um dinheirinho de papel, virou um dinheirinho de mentirinha, para que as pessoas possam ter condição de comprar internamente. Saiu do Brasil, isso não vale nada, nem uma pipoca. Tu não compra um copo d'água mineral se você sair com o real do Brasil potucando. Então, por aí você já tira uma base de como o dinheiro no Brasil tem sido desvalorizado. De como o dinheiro no Brasil não está valendo nada. O dinheiro está sendo corroído pela inflação. Então, tem gente que pensa assim, poxa, eu fiz um investimento de 50, transformei 50 em 100. Tem que dolarizar isso rápido. Tem que transformar esse 100 em dólar rápido. Porque se você manter ele em real, é a mesma coisa que botar uma barra de ferro na praia. Não bota no Rio de Janeiro não, que senão vão levar barra de ferro. Mas olha, a comparação acho que não tem melhor do que essa.
Aqui onde eu estou falando com você é diferente. Por isso que tantos empreendedores têm trazido seus investimentos para cá. Porque aqui você ganhou 1 milhão de dirhams hoje. A tua empresa fechou o mês, você apurou 1 milhão de dirhams em lucro. Daqui a um ano, se você não botou no banco, se você não fez investimento, guardou esse dinheiro debaixo do colchão, não fez nada com ele, ele não se desvalorizou. Ele compra daqui a um ano a mesma coisa que vai comprar hoje. Então essa segurança econômica é procurada por quem faz investimento, é procurada por quem quer empreender, gente. Isso é uma coisa que há que se analisar. Há que se analisar. A grande realidade é essa. Então, Leandro, como é que Dubai se tornou esse paraíso dos empreendedores? Você vê que eu ainda estou na parte econômica, eu nem entrei na parte política ainda. Eu nem entrei na parte jurídica, que aqui tem a segurança jurídica. Aqui também tem a CLT deles. Aqui também tem salário mínimo. Aqui também tem direito dos trabalhadores. Vou te citar alguns. Você vai contratar alguém aqui. Você é obrigado, como empresa, a dar o local de moradia da pessoa. Você é obrigado a pagar o salário. Você é obrigado a pagar férias. Você é obrigado a dar alimentação e transporte. Você é obrigado a pagar o plano de saúde. Porque aqui não existe o SUS. Aqui, se você passar mal, você tem que ter um plano de saúde para ir para o médico. Então, isso são obrigações da empresa. Então, os empregados gostam de trabalhar num lugar desse. Eles se sentem amparados juridicamente e as empresas também. As empresas também. Aqui não existe o fundo de garantia por tempo de serviço. Aqui não existe o INSS. Aqui não tem esse desconto do trabalhador. E como é que eles se aposentam, Leandro? Cada um que procure o seu banco para fazer a sua previdência privada. Ponto. A aposentadoria aqui em Dubai não é obrigação do governo. Você que se vire para poder se aposentar e poder pagar a sua previdência privada num banco. E quando você chegar naquela determinada época para se aposentar, o banco vai fazer o pagamento das suas aposentadorias. Então não tem essa maluquice do INSS, não tem desconto do trabalhador, não tem imposto sobre a folha de pagamento. Não existe isso aqui. Então essa segurança jurídica é extraordinária. As leis aqui ajudam as empresas a crescerem. Por isso que tem tanta gente trazendo dinheiro para cá. Eu fui um deles. Olha, quando eu cheguei aqui, gente, há 10 anos atrás, eu legalizava aqui para meus clientes no Brasil umas 5 empresas por mês, aproximadamente. Agora, está na faixa de 350 empresas. Eu nunca legalizei tanta empresa para brasileiro igual tenho legalizado ultimamente. E vou falar uma coisa aqui sem dar os nomes, claro. Você vai se chocar com o que eu vou falar para você. Uma grande quantidade de deputados, prefeitos, vereadores, governadores, que abriram já suas empresas aqui. Não vou falar o nome. É uma grande parte. Abriram em nome de suas esposas, alguns em nome de seus filhos, alguns em nome de parentes próximos, nada no nome deles. Leandro, como é que você sabe isso? Porque o contador sou eu, porque quem fez o processo de legalização fui eu. Então, não pense você que no Brasil tem um governo que está lutando pelos seus interesses, que não está. A turma está defendendo seus interesses pessoais e assim que terminar seus mandatos, todo mundo vai embora para Dubai e deixa você aí nessa roubada. Então, não entra nessa de político de estimação, porque antigamente político tinha voto. Agora no Brasil político tem devoto. E é terrível conversar com gente que é cega num determinado candidato. Você precisa ser cego assim na tua empresa, para transformar dinheiro em mais dinheiro. E não em candidato. A turma está lá só defendendo seus interesses pessoais. Olha, se você pegar, é uma análise que eu convido você a fazer, tá? Faz essa análise a título de exercício mental. Faz isso que eu vou falar para você aqui. Pega todos os políticos, todos, sem exceção,
todos eles, faz uma lista de todos os políticos brasileiros, sem exceção. Aí você vai ver qual é a profissão deles, de cada um. Faz nessa lista, bota do lado do nome qual é a profissão. Aí depois você vai fazer a seguinte análise. Ele ganhou mais dinheiro com a profissão dele, aquilo que ele estudou para trabalhar, ou ele ganhou mais dinheiro como político? Eu já sei qual é a resposta. Então, eu vou fazer uma afirmação aqui que pode chocar vocês. Não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. As pessoas que não lograram êxito em suas profissões de fé, as pessoas que não tiveram sucesso financeiro com suas profissões, buscaram sucesso financeiro na política. Ninguém está lá para defender os seus interesses. Estão lá para defender seus interesses próprios. Todos eles enriqueceram depois que foram para a política. Todos. Eu não conheço um que empobreceu. Todos eles. Não há exceção. Então, não vem com essa maluquice de devoto de candidato. Para de maluquice, né? Para de maluquice. Então, antigamente, candidato tinha voto, agora tem devoto. É difícil conversar com maluco. Então, quando você vê que uma pessoa... Hoje eu vejo dentro... Rapaz, hoje eu vejo filho não falar com pai, irmão não falar com irmão, marido acabar com o casamento, ele com a mulher, porque um vota no candidato A, o outro vota no candidato B. Vocês estão malucos? Todos eles são a mesma merda. Se você tirar o candidato A e botar o candidato B, você acabou de mudar da merda pro cocô. E vocês estão brigando por causa desses caras, vocês são muito burros. Olha, rapaz, eu quando eu vejo gente brigando por causa de política, eu fico pensando assim comigo mesmo. Eu fico pensando, ai meu Deus do céu, se cair de 4 no chão não levanta mais, vai começar a comer capim. Eu fico pensando quão burra é alguém que é apaixonado por um político. Meu Deus do céu, é uma falta de visão. Que força que tem a mídia, né? Que força para convencer o cara a virar um devoto de um político. Meu Deus, que força. E isso é que é força, poxa vida, é quase um milagre. Então, Leandro, por que Dubai se tornou o paraíso dos empreendedores? Porque aqui tudo foi feito para ajudar as empresas a crescerem. Leandro, eu gostaria de abrir a minha empresa em Dubai. Eu queria agendar uma consultoria online. Como é que eu faço? Anota aí nosso WhatsApp aqui de Dubai. Prefixo mais 971 50 573 8052. Entre em contato com a gente, agenda uma consultoria online para nós tratarmos da abertura da tua empresa. Queremos entender com o que você trabalha para a gente ajudar a colocar também os teus produtos aqui no mundo árabe. Eles aqui precisam de tudo. Aqui até a água que se bebe é importada. Aqui é o deserto. Aqui não é igual ao Brasil, que você está comendo uma goiaba, dá um cuspe no chão, nasce um pé de goiaba. Não. Aqui em volta é tudo areia. Aqui tem que importar tudo. Principalmente o que você quer vender. Eu agradeço se você se inscrever aqui no nosso canal, se você se tornar membro aqui do nosso canal, que tem conteúdos exclusivos na área de membro. Eu faço lives exclusivas para os membros, com chat online, onde as pessoas tiram dúvidas pelo chat online. E convido você também a me seguir lá no Instagram, @EuSouLeandroMonteiro. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Até lá!